Salve a igreja com a paz do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eu quero agradecer esta rica oportunidade de poder estar aqui juntamente com os irmãos. Tendo esse privilégio, esse convite que a nossa irmã Inês fez para conosco, depositando a sua confiança em nós. Amém? Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus porque o Senhor, Ele preparou esse momento para nós. Agradecer ali a companhia da minha filha, Ruth, e graças a Deus nós chegamos em paz, Louvado seja Deus. Cada um dos irmãos que aqui vieram, o Espírito Santo fez a obra, tocou no coração, tirou os embaraços, o empecilho, e aqui nós estamos para a glória do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. A irmã tem me passado o tema, em Hebreus 11, 31. Irmãos, eu congrego ali em Carapicuíba com o pastor Jasson. E nós estamos deveras felizes por essa oportunidade. 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Louvado seja Deus. Nós vamos voltar aqui no livro de Josué para nós recordarmos por que esta mulher ela entrou para o livro de Hebreus por causa da sua fé. Louvado seja Deus. E por causa também das suas obras. Porque a palavra de Deus diz que a fé sem a obra, ela é morta. Amém? Louvado seja Deus. Aqui em Josué, capítulo 2, nós vemos que aqui no capítulo 1, no 6, Deus fala com Josué. Deus diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo a herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Então, Deus aqui, ele anima Josué. E assim como ele foi com Moisés, ele é com Josué. Louvado seja Deus. E aqui Josué, no capítulo 2, ele envia 2 dos espias a Jericó. Jericó, aqui nós vemos que ela era uma cidade idólatra, uma cidade o povo de dura serviço, coração muito duro. Jericó, eles pegavam as criancinhas e oferecia aos deuses as crianças vivas em holocausto. Então, aquele povo era um povo muito ruim, muito idólatra, era um povo pagão. E Deus, aquele pecado era uma abominação aos olhos de Deus. E Jericó, ela foi ali invadida pelo povo de Israel, e Deus havia mandado para o povo, que era para matar todos, não era para escapar ninguém, por causa do pecado. E ali, antes de Jericó ser invadida, Josué envia 2 espias a Jericó. E enviou Josué, o filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram à casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram a espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os esconderam e disse: é verdade que vieram homem a mim, porém não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens foram, e
pois, a eles depressa, porque vós os alcanceis. Louvado seja Deus. Então, Josué aqui, ele envia aqueles 2 espias. E eles andaram pela terra e escolheram aquela casa. Talvez fosse uma pousada, né? Eles estavam procurando algum lugar que não chamasse atenção. Mas nós não sabemos como o povo ali ficou sabendo daqueles estrangeiros. E mandaram elas tirar aqueles homens para fora. E ela dizendo isso, né? E aqui no versículo 8, e aconteceu que, havendo-se de fechar as portas, sendo já escuro, aqueles homens se foram. No versículo 6, porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o telhado. Louvado seja Deus. Ela havia dito para aqueles homens que aqueles espias já tinham ido embora. Mas não, ela própria o havia escondido. Então nós vemos aqui que aquela mulher, conversando com aqueles espias, ela ficou sabendo quem eles eram. Eles eram de Israel. E ela conhecia o Deus de Israel por ouvir falar dos feitos que Deus fazia. Que Deus havia destruído, que Deus havia passado aquele povo do Rio Jordão, havia feito grandes prodígios e grandes maravilhas. E ela quis ajudar aqueles espias. Ela não entregou nas mãos do rei de Jericó. Louvado seja Deus. E foram-se aqueles homens, após os espias, pelo caminho do Jordão, até ao vals, e fechou a porta. E havendo saído os que iam pôs eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. Eles quem? Os espias, né? E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Aqui nós já vemos, irmãos, a fé brotando no coração daquela mulher. Porque antes mesmo de Deus mandar o povo de Israel invadir aquela terra, ela já sabia que o povo ia perecer. Ela já sabia, porque Deus chegando ali com o povo de Israel, nada ia ficar de pé, nada ia ficar com vida. E antes disso acontecer, ela já sabia. A fé, irmãos, é isso. Antes de você ver, você já tem que crer. Não, eu creio. Não, mas não aconteceu, não, mas eu creio. Então, nós vemos aqui no capítulo 9 e no 10, porque nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho antes de vós, quando saís do Egito, e que fizesse os 2 reis dos amorreus, de Seom e o Egeu, e estavam da além do Jordão, os quais destruíste. E ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. Ela ouviu dizer os feitos de Deus. Aquela mulher que habitava numa terra pagã, que era pagã, ela ouviu falar dos feitos de Deus. Deus quem? Deus de Israel. O Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, e o versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus de cima nos céus e embaixo na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, quando o homem, ele reconhece que Deus é Deus de cima e Deus de embaixo na terra, ele não precisa ter mais nada. Nada vai deter ele, nada vai segurar ele, porque ele alcançou uma fé perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, ela sendo muito esperta, ela fez um acordo, né?
Ela fez um acordo. Espera aí, eu não quero ser destruída com esse povo. E ela fez um acordo aqui. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fez beneficência a vós. Também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também aos meus irmãos e a minhas irmãs, como tudo o que tem, de que livrasse as nossas vidas da morte. Ela aqui, além dela ter fé, ela não guardou aquela fé só para ela. Ela se preocupou com o pai, com a mãe, com os irmãos e com as irmãs. A Bíblia diz que, se nós crermos, crê no Senhor Jesus, e sereis salvos tu e tua casa. Essa fé, ela não fica só conosco, ela abrange. Louvado seja Deus. Você conhece a Jesus? Você aceitou a Jesus? Qual é agora o mandamento? É você ir e pregar o evangelho. Para todos aqueles que ouvirem, crendo, recebereis também a salvação. Então, a fé, ela vem pelo ouvir. Raabe, que ela ouviu dos feitos de Deus de Israel e cresceu a sua fé. E ela pediu livramento. Louvado seja Deus. Então aqueles homens respondeu: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eles fizeram um juramento. Olha, se você continuar fiel, se você não nos entregar ao rei, nós vamos guardar essa palavra. E nós vamos usar contigo de beneficência. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela o fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade. E a Bíblia nos diz, irmãos, que esta cidade de Jericó, ela era uma fortaleza. Os muros altos, largos, ninguém poderia destruir aquela cidade. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, nós vemos que aquela mulher, ela mentiu. Ela falou: olha, não veio ninguém aqui. Veio, mas já foram. Talvez se ela não tivesse mentido, Deus usaria de outro benefício para salvar os espias. Deus não precisava da mentira dela. Aqui nós vemos que não é a mentira dela que entra para o livro, mas sim a obra e a fé. Por que ela mentiu? Porque ela não fazia parte do povo de Israel. Ela era uma mulher pagã, ela não tinha temor, ela não conhecia os mandamentos de Deus, né? Não matarás, não dirá falso testemunho, né? Isso era para o povo de Israel, mas ela, como uma mulher pagã, ela mentiu. Mentiu para quê? Para livrar aqueles espias, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no 18, diz assim: e vindo nós à terra, não atenderes este cordão. Eu vou ler aqui do 19, do 15 para entender melhor. Então ela o fez descer por uma corda pela janela, porquanto a casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse: ide ao monte para que porventura vos não encontre e persiga. Escondei-vos lá por 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos desses teus juramentos, que nos fizerdes jurar. Se vindo a nós a terra, não atares esse cordão de fio de escalar-te à janela, de onde fizeste descer, e se não acolheres em casa contigo o teu pai, a tua mãe e o teu irmão, e toda a sua família.
Então, o que eles pediram para ela fazer? Que ela pegasse um fio, um cordão vermelho e atasse na janela. Olha que coisa simples. Até uma criança, até um menino poderia fazer isso, né? O fio de escarlate, que simbolizava o quê? A salvação. Ela pegou aquele fio, amarrou na janela, e quando veio a destruição, aquele fio de escarlate estava ali como sinal para ela e toda a sua família não ser destruída. E hoje nós temos o quê? Como um sinal. Nós temos o sangue de Jesus, que nos livra, que nos purifica de todo pecado. Esse é o sinal que todos aqueles que creem em Jesus como Salvador recebem. Não é visível aos olhos, mas vem de dentro para fora. Você crê? Você crê que você tem um sinal? Louvado seja Deus. E através desse sinal, o inimigo não lhe toca. Louvado seja Deus. Porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ela amarrou aquele fio de escarlate na sua janela. E ela e toda a sua família foi poupada. E será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Então, o que funciona aqui? A obediência. Se a família dela ficasse dentro da casa, eles não iam morrer. Mas se eles saíssem fora, aí o sangue daquelas pessoas seria sobre ela. Israel não ia ter culpa nenhuma. Então, a casa é o quê? A casa, irmãos, é a obediência. Enquanto você estiver dentro da casa, obedecendo a Deus, ouvindo a sua palavra, guardando os seus mandamentos, você está livre. Mas se você sair fora da casa, da proteção de Deus, das mãos de Deus, aí o seu sangue será livre. Nós não temos culpa sobre o seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 20, e se tu denunciares esse negócio, seremos desobrigados do teu juramento, que nos fizeste. Então, ela teria que ficar quietinha. Ela não poderia denunciar esse negócio. Louvado seja Deus. E disse ela, conforme a vossa palavra, assim seja então. E os despediu, e eles foram. E ela voltou, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Louvado seja Deus. Assim que eles saíram, ela colocou ali o cordão. E aqui, irmãos, no capítulo 6, no capítulo 6, e Jericó é destruída, Raabe é salva. Eu vou passar aqui, irmãos, para o capítulo 6, 25. Assim deu Josué vida à prostituta, Raabe, e a sua família, de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Louvado seja Deus. Então, nós vemos aqui, irmãos, que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Aquela mulher era uma prostituta. Aquela mulher, ela era de uma nação pagã. Mas o que salvou aquela mulher? A fé. A fé salvou ela. E nós, irmãos, temos que pôr a nossa fé em prática. Como a nossa irmã tem falado todos os dias. Às vezes a pessoa fica acomodada. Eu já estou salva. Encruza os braços. Mas não é dessa maneira. Nós temos que zelar da nossa salvação.
nós temos que buscar a Deus, nós temos que ouvir a palavra de Deus, porque quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você conhece a Deus, mais você tem intimidade com Deus. Se aquela mulher ela não ouvisse falar do Deus de Israel, ela estaria perdida. Ela não teria fé para salvar a si mesma e toda a sua família. Então, nós vemos aqui que a sua família, ela foi poupada. Aqui no versículo aqui anterior, no 22, Josué, porém, disse aos 2 homens que havia espiado a terra: entra na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher e tudo quanto tiver, como lhe tem jurado. E entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, a seu pai e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tiraram, também a todas as famílias, e puseram afora no arraial de Israel. Louvado seja Deus. E toda aquela cidade, irmãos, foi destruída. Do pequeno até o maior. Os animais, tudo foi destruído. Porque aquela nação era uma nação pagã, eram homens ruins. E Deus não podia deixar ninguém com vida. Porque Deus, ele sabia que o povo de Israel poderia se contaminar com o pecado daquele povo. Louvado seja Deus. Irmãos, e não é diferente nos dias de hoje. Nós que somos separados, nós que já temos a salvação, nós não podemos nos misturar com as coisas pagãs deste mundo. E qual será a diferença? A diferença é você ouvir, é você pôr a sua fé em prática, é você ler a palavra. Não, isso daqui é abominação a Deus, eu não vou fazer, eu não vou me misturar. Porque, irmãos, se Deus ele destruiu a Jericó, desde o menor até o maior, porque o pecado daquela nação já cheirava mal aos olhos de Deus, aos narinas de Deus, o que será agora, hoje, deste mundo? Às vezes você prega o evangelho e a pessoa não crê. Não, Deus é misericordioso. Louvado seja Deus, que Ele é misericordioso. Ele é fiel. Não, Deus é fiel. Ele é fiel. Mas ao quê? Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. E o dia de amanhã não nos pertence. Às vezes a pessoa fala, eu vou deixar para amanhã, mas a Bíblia diz que as nossas vidas é como um vapor. Você vê o vapor, mas quando ele vai embora, você não vê. Por quê? A sua vida já foi junto. Você não vê, você vê o vapor, mas o final dele... Irmãos, nós temos que viver hoje, como se Cristo voltasse hoje mesmo. Porque o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. E nós vemos essa mulher, a inteligência dessa mulher, porque ela ouviu falar do Deus de Israel, das proezas, e ela falou, nós já somos derrotados, porque se Deus é Deus do céu, é Deus da terra, quem que vai sobreviver? E ela foi esperta, ela pediu por ela, pelo seu pai, pela sua mãe, e pelos seus irmãos, e pelas suas irmãs. E nós, irmãos, nós estamos aqui, não pensamos só em nós. Vamos pensar em nossas famílias. Louvado seja Deus. A salvação é para todos. Mas, infelizmente, não é de todos. Por quê? Por que não é de todos? Porque nem todos têm fé. Nem todos têm fé. Mas a salvação, ela é de todos. Essa mulher prostituta, ela merecia ser salva, sim. Por quê? Ela creu no Deus vivo. Então, às vezes, a gente olha para uma pessoa caída lá na sarjeta e fala assim, tadinha, esse daí não tem jeito.
Não tem jeito para mim. Mas para Deus tem jeito. Deus, ele levanta do monturo o pobre, o necessitado, e ele dá vida, e ele faz sentar com os reis. Ele faz sentar com os reis. Então, a nossa parte nós temos que fazer. Se você não tem fé, peça a Deus. Deus, me ajude a exercitar a minha fé. Me ajude na minha incredulidade, acrescenta a minha fé. Para que eu venha levar a sua palavra. E como aquela prostituta foi salva, o Senhor, ele tem poder de salvar hoje os drogados, as prostitutas, aqueles que se encontram no leito de enfermidade. Deus, ele tem poder. Mas para isso nós temos que meditar aqui, ó, nessa palavra. E ver o que Deus faz. O que Deus fez e o que Deus faz e que Deus irá fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso aquela mulher, ela entrou para o livro dos heróis da fé. Porque ela ouviu falar de um Deus vivo que fez o céu e a terra. Irmãos, e aqui em Apocalipse 21:7, nos diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas aqui diz para quem vencer. O vencedor, ele não para no meio do caminho, ele não desanima, ele não olha para trás, ele prossegue olhando sempre para o alvo, para alcançar a sua moeda, o seu troféu, aquilo que perece. O vencedor é esse. Mas nós, irmãos, nós temos como troféu, nós temos a nossa coroa, preparada por Deus, não pelos homens, mas por Deus. Nós temos um lugar que o nosso pensamento, nós não imaginamos, aquilo que Deus foi preparar para nós. Mas nós temos que vencer. É para aqueles que vencer, herdará todas as coisas. Então, se você quer ser um vencedor, exercite a sua fé. Não deixe de ouvir a palavra de Deus, de ler, de pregar, de falar, que Deus, ele é Deus nos céus e na terra. Não deixe de falar, não deixe de crer, não olhe para trás, não desanime, não importa a barreira, não importa os obstáculos, mas seja um vencedor. Porque a vitória, o galardão, a coroa da vida está para aqueles que vencerem. Para aqueles que não desanimarem, para aqueles que não se acomodarem, para aqueles que não olharem para trás. Mas o seu alvo é Jesus. O seu alvo é Jesus. Não olhe para trás, não olhe para o homem, não olhe para as coisas que vão te desanimar, que vão te decepcionar. Mas creia nesse Deus de Raabe. Creia e reconheça, como ela reconheceu, que ele é Deus nos céus e na terra. E não existe outro além desse Deus. Além desse Deus de Israel, que pela sua graça, pela sua misericórdia, ele se revelou a nós também. E nós servimos a esse Deus vivo. O Deus que fez o céu e fez a terra. E não há outro caminho, não há outro Deus. Você está no lugar certo. Não há dois pensamentos. O pensamento é esse. É no Deus vivo que fez o céu e a terra. E você quer ter uma intimidade com Deus? É na palavra, é na oração, é na humilhação que nós vamos reconhecer esse Deus de Israel. Raabe, ela reconheceu por ouvir falar. E você tem mais privilégio do que Raabe. Você é mais privilegiado. Porque além de você ouvir falar, você pode se humilhar a ele, você pode dobrar o seu joelho, você pode oferecer um culto, como você está oferecendo hoje, um culto racional, com entendimento, né? O seu louvor, o seu sacrifício vivo, que é o seu corpo.
E você pode receber dele grandes livramentos e receber maravilhas da mão do Senhor. E cada dia mais você vai vendo que esse Deus, ele é tremendo. Cada momento, cada instante, o Senhor, ele nos prepara, ele nos surpreende. E nós sentimos cada dia mais o desejo do céu, de estar na sua presença, de fazer a sua vontade, de negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Renunciar a tudo e servir a esse Deus. Amém? Então é aquele que vencer. Aquele que vencer herdará todas as coisas. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.